Olá, bem-vindo ao canal. Nós agradecemos a Deus a sua colaboração, a sua participação e pedimos que você seja um divulgador deste canal, levando esperança também às pessoas à sua volta. A lição vem dando sequência à temática geral do grande conflito e a lição de número 3, a luz brilha na escuridão. O verso está em São João 12, 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A lição, por sinal, traz uma figura de um homem caminhando em meio à escuridão. Só que para clarear o seu caminho, ele usa a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quem anda na luz não vai tropeçar em lugar nenhum. E essa lâmpada, ela vem apontando dois caminhos. Um caminho largo, que conduz aqui um abismo, e um caminho estreito, que conduz para a vida eterna. E a lição, ela vem nos dizendo que Jesus é a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo, é porque o mundo está em trevas. Aí a Bíblia apresenta o conceito de trevas e luz. E é um simbolismo para mentira, verdade, mal, bem, Satanás e Jesus Cristo. Então a lição vem aqui abordando que após a morte de Cristo, a Igreja Apostólica foi envolvida no grande conflito. E o dragão perseguindo a Igreja de Deus, dragão em profecia é Satanás, e a mulher é a Igreja, então Satanás perseguindo a Igreja de Deus. A lição de sábado nos fala que milhares de cristãos, de pessoas foram mortas, torturadas, jogadas a leões e queimadas na fogueira pelo Império Romano por se recusarem a adorar as divindades do Império. E isso se deu no período da igreja após Cristo ir para o céu. Então a igreja de Éfeso, de Esmirna, elas passaram por severas provações. O povo foi torturado, os cristãos foram mortos, e onde estes cristãos morriam, é como se o sangue deles fosse uma semente para novos cristãos nascerem na fé. Diante do castigo cruel, muitos permaneceram fiéis ao Evangelho e continuaram a pregar o Evangelho, que se espalhou e a igreja cresceu. Por outro lado, Satanás viu que as perseguições a estes cristãos não estavam tendo resultados satisfatórios para ele. Então, o que foi que ele fez? Ele mudou a sua estratégia. É assim que ele trabalha, com estratégias. E muitos pagãos foram batizados agora, se tornando cristãos, sem instrução completa da verdade da palavra de Deus. E então, estes novos conversos, com as suas crenças, com seus costumes, eles entraram no meio do povo de Deus, foram aceitos, no meio do povo de Deus, e essa aceitação deles veio junto com o erro das doutrinas, das crenças que eles criam. Então o erro inundou a igreja à medida que os líderes misturavam as verdades das escrituras com os costumes populares, ou seja, concessões. Concessões foram entrando no meio da igreja de Deus. Mas alguns, pelo poder do Espírito Santo, ficaram firmes na fé. Não se corromperam, não se misturaram. E os erros entraram em forma de conta-gotas e não por meio de uma inundação repentina. E sim através de concessões, doutrinas não bíblicas, falsos ensinos, então começa a entrar na igreja de Deus. A lição de domingo, concessões, a estratégia sutil de Satanás. E o verso da lição está em São João 14, verso 6, que diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E São João 8, 44 fala o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala-lhe do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
concessões, a estratégia sutil de Satanás. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Aqui a Bíblia nos diz que Jesus é a verdade, porque Jesus é o autor da verdade. Por outro lado, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Na história da igreja, muitos cederam e falharam exatamente por não terem apego à palavra da verdade. O Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estas pessoas, eles cederam e falharam porque não estavam firmados na palavra, na verdade. A verdade não pode ser contaminada, mas o diabo aceita qualquer meia-verdade, desde que ela esteja algum grau de engano e de mentira. Provérbio 23, 23 diz assim: adquire a verdade e não a venda. São João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 8, 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que semelhança vemos nesses textos sobre as verdades das Escrituras? É que os textos destacam a importância de buscarmos sempre a verdade. A verdade é de grande valor, porque nos liberta. E nós vimos aqui nessa lição que nós não devemos fazer concessões. A quem somos submissos? A Deus, a Cristo, que é a verdade, ou ao inimigo das nossas almas? Qual tem sido a nossa resposta diante das investidas do inimigo? Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras habilitariam e habilitam os homens a discernir seus enganos e a resistir ao seu poder. Foi pela palavra de Deus que o Salvador do mundo resistiu a cada ataque de Satanás. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, Jesus se defendeu falando o está escrito, citando as Escrituras, a palavra de Deus. Não devem ser feitas concessões quando a questão que está em jogo são os princípios bíblicos. Princípios são princípios, não podem ser negociados. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história, e assim como no início da igreja primitiva, da igreja cristã, ali após Jesus ter ido para o céu, a igreja cresceu, os membros pregavam o evangelho e muitos eram convertidos, e quando a igreja cresceu e houve essa perseguição, muitos foram mortos, e literalmente mortos, dando sangue pelo evangelho. Satanás perseguindo, viu que não era a estratégia correta, então agora começa a fazer concessões, usar da estratégia da concessão. E a gente se pergunta hoje, como é que o inimigo está trabalhando para que também essas concessões possam estar permeando no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Deus vivo. E que concessões pessoais nós estamos fazendo por sermos a igreja do Deus vivo hoje? Mas de que maneira, irmã da luz, nós podemos fazer concessões com a nossa vida cristã? Por exemplo, o que nós usamos, com o que nós nos alimentamos, o que nós assistimos, o que nós nos entretemos, para onde estamos indo, em companhia de quem estamos. Às vezes nós fazemos pequenas concessões porque achamos que isso não tem nada a ver. E Jesus nos adverte para que a gente esteja em vigilância, porque o inimigo, ele nunca mudou as suas estratégias. Ele engana para que as pessoas, nós sejamos o quê? Destruídos. Tenhamos cuidados para que não também pratiquemos essas concessões em nossa vida cristã. Nós precisamos estar ancorados na palavra de Deus. No assim diz o Senhor, não está escrito. A lição de segunda tem por título Lobos Vorazes. Lobos Vorazes. Atos 20, versos 27 a 32.
Vamos ler um pouquinho aqui do texto. Diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo, ele fez uma advertência aos cristãos do seu tempo e também do nosso tempo. Paulo já avisava que após a sua morte, heresias e falsas doutrinas entrariam na igreja. Na época de Paulo, ele identificou erros sendo infiltrados que preparariam o caminho para o papado. Nós vimos aqui que Paulo expressou sua preocupação com os problemas externos e internos que teriam que enfrentar no futuro. E ele não estava errado. Realmente, as coisas aconteceram como previstos na palavra do Senhor. Os problemas internos foi que a partir do século IV foram introduzidos na igreja homens não convertidos que misturaram o paganismo com a verdade. Foi um erro, né? E Satanás usou sua estratégia interior para corromper a verdade e assim introduzir a idolatria, introduzir o domingo como dia de guarda no lugar do sábado do Senhor nosso Deus. Eles também introduziram divindades pagãs chamadas de santos. Como Paulo profetizou, esses erros foram aceitos e permanecerão até o fim entre aqueles que não querem conhecer a verdade. Ele advertiu que essas coisas entrariam no meio do povo de Deus, as falsas doutrinas, substituindo as verdades divinas, as práticas pagãs prevalecendo, e tudo isso ele advertiu. E por milênios, os ídolos estiveram na vanguarda das religiões pagãs. Para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos, divindades pagãs foram chamadas de santo. Cuidemos com as concessões, querendo agradar as pessoas, porque aqui, quando Constantino se tornou um cristão, ele levou os costumes para dentro da igreja. E a partir de então, o domingo foi implantado como dia de guarda, primeiro como dia de festa, depois como dia santo. E a gente percebe e vê isso na realidade de muitos cristãos. A lição de terça-feira: protegidos pela palavra. O que nos protege contra os enganos de Satanás? João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As verdades da palavra de Deus, a Bíblia, tem o poder para nos edificar e nos proteger dos enganos satânicos. Enquanto lobos vorazes matam as ovelhas por meio das falsas doutrinas, por meio do afastamento da verdade, o bom pastor, que é Jesus, ele alimenta o rebanho com um verdadeiro sustento que vem de toda a palavra de Deus. Qual alimento você está fazendo o seu banquete? Com as meias verdades? Com os ensinos, com os falsos ensinos? Ou com toda a palavra que sai da boca de Deus? A Bíblia, ela é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Afinal, o que saberíamos sobre o plano da salvação sem a Bíblia? Nós somos convidados, chamados a estudar a palavra de Deus. São João 5,39 nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falando: vamos examinar, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Acontece que hoje muitos não estão estudando a palavra, não se alimentam do pão do céu e são envolvidos com toda sorte de doutrinas e ficam se contentando com as pregações
dos seus líderes espirituais, sem que sejam submetidos à luz da palavra de Deus esses ensinamentos. Cuidemos com os erros. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir a sua influência. O inimigo não quer que você nem eu estudemos a palavra, porque a palavra nos liberta. A palavra, ela ilumina o nosso caminho. A palavra, a Bíblia, ela nos diz os planos de Deus para nós. E se nós não estudarmos a palavra, nós não conheceremos qual é a vontade de Deus para o ser humano. A estratégia do inimigo é nos afastar da palavra, introduzir falsos conceitos em nossa maneira de pensar. Através do que conversamos, através do que lemos, através do que assistimos. O inimigo usa todas as estratégias e artimanhas para nos afastar da palavra do Senhor. Eu não sei qual tempo você tem dedicado a estar diante do Senhor e da sua palavra. Assim como nós nos alimentamos do pão físico, do pão material, somos chamados a nos alimentar do verdadeiro pão do céu, que é a palavra do Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus. E Deus falou por meio do seu Santo Espírito aos profetas para escreverem aquilo que o Senhor desejava que fosse ensinado a cada um de nós. Porque o desejo do Senhor é nos salvar. Ele nos fez e nos deixou esse manual para nos guiar em direção ao céu, para que cuidemos onde colocamos nosso pé, para que tenhamos cuidado com o que ouvimos e vemos. Tudo deve ser levado ao controle da palavra do Senhor, à luz da palavra de Deus. A lição de quarta-feira, raciocínio humano separado das Escrituras. O Espírito Santo opera através da nossa mente e ele nos convida a explorar os mistérios do universo. Provérbio 16, 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Qual é a estratégia satânica do engano? Ele busca enganar as pessoas, levando a fazerem as coisas conforme o seu próprio entendimento, sem tomar conhecimento da palavra da verdade e da vontade de Deus. Deus, ele não nos deixou sozinhos nessa jornada, ele deixou a sua palavra para nos guiar. A questão o ponto interessante é que as pessoas, por terem a Bíblia hoje, a Bíblia, ela é um dos livros mais vendidos no mundo. Mas ela não está isenta de questionamentos. O questionamento faz parte da vida humana, sim. Mas questionamento da palavra de Deus já não é uma coisa agradável. Questionamos o mundo, questionamos a igreja e sobrou até para a palavra de Deus. A Bíblia é questionada. Um livro que suportou perseguições jamais feitas a pessoas ou objetos. Mesmo assim, ela é questionada. Uns selecionam o que querem aceitar, valorizar, e outros abandonam, acham interessante e aceitam como partes corretas. Outros descartam aquilo que não lhe é agradável. Uns relativizam um texto e supervalorizam o outro. Hoje está em moda os filmes, as séries, as novelas baseados na Bíblia. E aí as pessoas começam a dar créditos naquilo que estão assistindo, sem considerar as mentes que estão por trás, escrevendo estas narrativas. As pessoas deixam de dar valor e crédito à palavra de Deus para dizer que estão aprendendo com séries, com novelas, com filmes. Cuidemos para que não demos créditos a autores que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Cuidado, não caiamos nessas armadilhas. A verdadeira revelação está na palavra de Deus. A verdadeira revelação está na palavra de Deus. A lição de quinta-feira fala sobre a batalha pela mente. De um lado, Jesus luta para o controle da nossa mente, mas ele luta com amor, ele luta nos chamando
com educação, porque Ele está à porta e bate do nosso coração. Ele nos chama apontando o caminho. Por outro lado, Satanás, o usurpador, ele é um lobo voraz. Ele aparece de forma disfarçada para nos enganar. Mas o que ele quer mesmo é nos destruir. A batalha pela mente. Paulo usa aqui em 2 Coríntios 4, 3-6, o seguinte texto. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Satanás cega as pessoas quando impede as pessoas de estudar a palavra de Deus, ocupando a mente delas com outras coisas. Através do Evangelho, nosso entendimento é aberto. A batalha entre Cristo e Satanás é pela mente do ser humano. Ele afasta do estudo da palavra de Deus, ao transtornar os poderes da mente por meio de excessos físicos e mentais. Ou seja, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu estudo demais, eu trabalho demais, eu tenho muitas ocupações. Legal, né? Porque Satanás quer isso. Ele faz isso. Ele quer ocupar a nossa mente com todas as tarefas possíveis, para que não tenhamos tempo para Deus, para que não tenhamos tempo de estudar a palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela nos dá entendimento acerca do plano da salvação. E se nós não temos tempo para aprender sobre a palavra de Deus, quem vai nos ensinar sobre o plano da salvação? Uma leitura corrida? Uma leitura semanal? Não. Isso não vai fazer efeito. Você não se alimenta uma vez por semana, fisicamente. Você não trabalha também uma vez ao mês. Você tem hábitos na sua vida material. E na nossa vida espiritual, Deus quer que nós desenvolvamos hábitos de estudar a Bíblia, de estarmos em oração, de estarmos em jejum, de estarmos vigiando a nossa caminhada. Nós estamos caminhando nesse mundo escuro. E se a palavra de Deus, que é lâmpada, não estiver nos guiando, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos nos machucar. E o fim será a morte. Por isso, não deixemos a palavra de Deus de lado. Vamos alimentar a nossa mente com as verdades da palavra do Senhor. O Evangelho é o único meio pelo qual os métodos e enganos diabólicos podem ser expostos e pelos quais as pessoas conseguem enxergar o caminho das trevas para a luz. Cuidemos com as nossas prioridades. São João 1, 4 e 5, 9 e 14, Jesus é descrito como sendo a vida, a luz que resplandece nas trevas, o verbo que se fez carne. Eles reconheciam os enganos do diabo. Os primeiros cristãos, eles reconheciam os enganos do diabo através da luz do Evangelho. Estamos nós reconhecendo, nesse tempo do fim que nós estamos reconhecendo os enganos, as investidas e artimanhas do inimigo, para nos tirar desse tempo precioso que é de estar na presença do Senhor, através do estudo da palavra de Deus. Na Idade Média, o poder romano, a igreja romana, ela tirou a Bíblia da mão do povo. E os papas, eles que tinham controle de ler, de pregar aquilo que era conveniente para eles. E por isso muitas pessoas foram enganadas. E nós hoje temos a oportunidade de estar com a Bíblia na mão. Mas por outro lado, o inimigo usa a estratégia da ocupação do tempo, do desinteresse, para nos levar à ruína espiritual. Vamos nos colocar diante do Senhor com a condição de humildade e dizer assim: Senhor, o mundo está caminhando para o seu final. Cada dia nós sabemos e vemos noticiários de coisas assim estarrecedoras. E se nós não estivermos vigiando, nós podemos ser enganados também. Nós podemos cair também. Por isso, o conselho de Deus em Marcos 13:37 é:
O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vigiai. E nada melhor do que vigiarmos, lendo, estudando e vivendo a palavra do Senhor, praticando em nossa vida, para nós não sermos enganados. Daqui a pouco na história vai estourar uma perseguição novamente contra os cristãos. E como nós vamos nos defender se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor? Tenhamos cuidado para que a nossa vida não seja tragada pela escuridão. Pela escuridão, porque ignoramos a palavra, porque deixamos de estudar a palavra. Nós somos chamados a estudar a palavra, para que ela ilumine o nosso caminho neste mundo escuro em que vivemos. Porque Jesus não demora a voltar. Eu vou sempre estar repetindo que Jesus não demora a voltar. E Jesus deixou a sua palavra para nos servir de guia, de luz, de lâmpada, para iluminar o nosso caminho, para que façamos as melhores escolhas, tomemos as melhores decisões e também proclamemos a outras pessoas as verdades contidas na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nós possamos caminhar na luz do Evangelho de Cristo, que é a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.